E aí, essa galera, tudo bem? Professor Márcio Barreto aqui. Como ficaremos 3 semanas aí basicamente sem aulas, eu preparei aqui 3 aulas para vocês, essa é a primeira delas, para que a gente possa, ao longo das próximas semanas, não ficarmos atrasados demais em relação ao nosso conteúdo desse bimestre, beleza? Então, o foco desse primeiro vídeo é falar sobre as relações campo-cidade e também sobre a Revolução Verde, beleza? Vamos lá. Antes de falar sobre campo e cidade, a gente tem que entender uma coisa, né? No Brasil existe o país, claro, os estados e os municípios. Nesse município, o município é o todo, o território todo de uma localidade. Dentro desse município existe o quê? Uma zona urbana e uma zona rural. A zona urbana, que geralmente é representada pela cidade, e a zona rural pelo campo, né? Ou área rural, como um todo. No mapinha que vocês estão vendo aí lá, ao lado, seria em amarelo João Câmara, né? O município de João Câmara. Dentro desse município tem uma área central, que é a cidade, e todas as adjacências ao redor, mais longe, é a zona rural, certo? Então, esses municípios e cidades, enfim, o município como um todo, mesmo tendo áreas e estruturas diferentes, eles acabam estando bem interligados uns com os outros, né? Por exemplo, as ações do campo dependem da cidade e vice-versa, como a gente vai ver agora nos próximos slides aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês, 2 exemplos no caso. Primeiro, a ocorrência de uma seca prolongada, por exemplo, lá na zona rural, ou uma forte geada na zona urbana como um todo, vai comprometer a produção do quê? De alimentos, que geralmente é produzido nessa área rural. E isso vai fazer aumentar os preços de transporte, o preço do alimento, o preço, enfim, de tudo isso que chega no espaço urbano para o consumo da população como um todo. Um outro exemplo seria o seguinte: as pessoas que vivem no campo, né, precisam vir ou ir à cidade, no espaço urbano, para comprarem ferramentas, utensílios que são utilizados no campo. Mas por algum motivo faltou transporte, faltou alguma coisa que não as deixou chegar na zona urbana, na cidade, certo? Então são exemplos práticos de relações que se interligam essas duas zonas. Nessa imagem vocês podem ver aí que mostra basicamente um ciclo, né? Na esquerda de vocês tem a cidade com os prédios, enfim, tudo isso. E à direita tem uma área mais rural, uma casinha, uma árvore mais afastada, certo? E tem 2 setinhas, uma saindo do campo para a cidade e uma da cidade para o campo, né? No caso, os alimentos que chegam da zona rural para a cidade e o maquinário que vai da cidade para o campo, tratores, carros, enfim, tudo isso, os elementos mais tecnológicos, eu diria assim. Para você ter uma ideia, o Brasil até a década de 40 era um país basicamente 40, 50, até o início de 60, mais ou menos. No caso, era um país basicamente rural. Tinha áreas urbanas? Tinha, mas a maioria do território brasileiro, naquela época, eu digo brasileiro, nordestino, potiguar e até o de João Câmara também, eram territórios muito rurais em relação ao que se tinha de urbano, né? Então você tinha aí basicamente 70% da população vivendo em áreas rurais. Aqui é uma foto da área rural, basicamente, para vocês verem rapidinho. Com o início, né, da industrialização do Brasil e também a abertura para o capital de fora do país, isso começou a atrair pessoas do campo para a cidade. Por quê? Se tem indústria na área urbana, se tem mais empregos na área urbana, a população queria se empregar, né? Então houve aí um êxodo rural, que é um tipo de migração, onde a população sai do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, ou de emprego, ou de outros fatores também, né? Então eles viam na cidade esse foco de oportunidade para eles. E isso estimulou uma urbanização muito rápida de várias cidades, né? Eu falo das cidades grandes, de fato, do Brasil, as metrópoles, e até das pequenas ou médias, como a nossa aqui em João Câmara também. Nessa imagem vocês têm um rápido resumo do que era o que foi a evolução da urbanização no Brasil como um todo, né? Então você vai perceber que de 50 até 2010
Isso vai mudar bastante. Esse mapinha abaixo é o mapa do Brasil, mostrando as regiões também e como ela se urbanizou ao longo dos anos. Né? Em azul, população urbana, em verde, população rural. Veja como o gráfico, as cores foram diminuindo. Né? O verde diminuiu bastante e o azul foi aumentando ao longo desses últimos aí 60 anos, mais ou menos. No que se refere à Revolução Verde, ela basicamente foi o quê? Aqui você tem um mapa mental que dá a noção desse sentido. Foi um movimento mundial, uma revolução mundial, né, que começou na década de 60, 70 mais ou menos, e o que ela trouxe de novo? Né? Trouxe técnicas agrícolas, trouxe a indústria, que levou serviços mais tecnológicos ou mais modernos para o campo, né? Algo que só existia na área urbana, naquele período. Então, isso forçou que houvesse uma mão de obra qualificada na população, né? Quem conseguiu se capacitar continuou empregado e conseguiu vagas de emprego interessantes. Quem não conseguiu ficou para trás, né? Então, houve uma mudança de perfil por parte das pessoas no domínio do maquinário agrícola que existia já naquela época, né? Então, isso também modernizou o campo, né? E também industrializou o campo nesse sentido. Como assim? Surgiram aí os complexos agroindustriais. O Brasil, a gente tem aqui centro-oeste do Brasil, uma parte do nordeste e uma parte do norte também, que são muito fortes nesse sentido. E uma boa parte do sul também, do país. Porque as máquinas acabaram aumentando a competitividade e também aumentando a produção do que se produzia e produz no campo ainda, né? Outro fator também é que começaram a se ter mais pesquisas nesse campo, né? Maior número de investimentos. E também aqui nós temos os primeiros incrementos de estudos de melhoramento genético de alimentos, né? Os chamados transgênicos surgem boa parte aqui nesse período já e acabam sendo uma boa base para o que eles são hoje já, né? Mas tudo isso foi só coisa positiva? Não, né? A Revolução Verde surgiu com a ideia de se combater e acabar com a fome no mundo, mas não acabou. Ela teve alguns impactos negativos também, que foi o êxodo rural, que eu já falei no último slide para vocês, a fuga de pessoas do campo para a cidade, crescimento das cidades automaticamente, porque tinha muita gente indo para os espaços urbanos, então não tinha espaço para todo mundo. O desemprego, porque a mão de obra teria que ser qualificada, se não se qualificasse, ela acabava não tendo vagas de emprego para essas pessoas. E isso acabou formando também núcleos urbanos no interior das cidades, pequenos, sem estrutura, sem nenhum tipo de suporte ou incremento do poder público. Beleza? Então era isso. É nóis. Qualquer dúvida pode falar no grupo.